Olá, crianças, bom dia, tudo bem? Aqui é o Pro Mateus, ou boa tarde, né? Depende do horário que você vai assistir o vídeo. E estou com muita saudade de todos vocês, espero muito que a gente se encontre em breve. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje nós temos, né, um novo encontro aqui na nossa aula. E vamos relembrar o que nós fizemos na aula passada? Na aula passada nós começamos a falar sobre os irmãos Grimm. Lembram que eram aqueles dois irmãos lá da Alemanha que eles foram visitando vários países da Europa, vários cantos da Alemanha, colhendo as histórias que eles encontravam, os contos populares que as pessoas contavam, e fizeram os contos dos irmãos Grimm, que são muitas histórias que são conhecidas até hoje, que estão dentro do folclore da Alemanha. Então, os irmãos Grimm, eles eram dois professores que pegaram essas histórias, todas que eram contos populares. Por exemplo, só para a gente imaginar, imagina dois professores aqui do Brasil que foram por todo o Brasil colhendo as histórias e pegaram a história do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça, da Iara, do Lobisomem, do Boitatá, e juntos fizeram um livro que até hoje é feito. Aqui no Brasil isso não aconteceu. Então, com os séculos que foram passando, nós devemos ter perdido muitas histórias, muita coisa legal que acabou se perdendo porque ninguém registrou isso. Então os irmãos Grimm tiveram uma ideia muito legal, que foram pegar todas essas histórias ao máximo que eles conseguiram e colocar isso no mesmo lugar, para que eles não perdessem essas histórias. Então isso foi muito bacana. Pensando nisso, na aula passada nós conhecemos 3 histórias, né? Eu acho que foi o Ganso de Ouro, os Músicos de Bremen e mais alguma que eu esqueci agora qual foi. E depois que nós conhecemos essas histórias, nós desenhamos e foi bem legal. Então hoje nós vamos ter um desafio sobre as histórias. Lembra que o Pro falou que todas essas histórias elas foram feitas para ensinar alguma coisa às crianças daquela época? Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho ela foi ensinada para você não falar com estranhos, porque a Chapeuzinho falou com um lobo mau no caminho. E lembra que no começo da história, a mãe da Chapeuzinho fala assim: Chapeuzinho, não fale com ninguém na rua. O João e Maria foram andar por uma floresta que eles não conheciam e acabaram se perdendo indo para a casa da bruxa. E qual é a lição que você aprende no João e Maria? Não saia por caminhos que você não conhece. Então, cada história dessas, ela mostra uma lição de moral, ela mostra um porquê. Então, agora você vai pensar, né, a atividade que nós faremos juntos hoje vai ser monte uma história, monte um conto de fadas, mas dentro dessa história só vai ter uma regra. Você vai ter que dar uma lição de moral. Por exemplo, você pode contar a história de um personagem que não obedecia ao papai e à mamãe, e aí acabou acontecendo alguma coisa com ele porque ele não obedeceu ao papai e à mamãe. Você pode contar a história de uma menininha que não gostava de comer verduras, e aí aconteceu alguma coisa porque ela não comia verduras. Você pode pensar no menininho que sempre contava mentira, e aí ele foi contar a verdade e ninguém acreditou. Não sei. Você pode pensar em várias histórias, só que o objetivo é que você pense em alguma história e desenhe essa história, e se você quiser você pode escrever ela também, contando um personagem que você vai inventar, que você vai criar, contando uma lição de moral. O que é uma lição de moral? É uma lição para que todo mundo conheça a sua história e aprenda a obedecer os mais velhos, a respeitar. Não sei, você que vai decidir o tema, mas o tema vai ser mais ou menos nesse pensamento. Pensa em alguma coisa, em alguma lição de moral, em algum aprendizado que a sua história pode passar para os seus amiguinhos, tá bom? Então você vai fazer essa historinha, registra ela do jeito que você quiser, pode ser com canetinha, com tinta, com papel, com lápis de cor. Se você quiser escrever, ela pode escrever. Se você quiser só desenhar os melhores momentos da história, pode também. E aí nós vamos começar a montar o nosso livro de histórias. E semana que vem tem mais histórias dos irmãos Grimm, tá bom? Então um beijo, nos encontramos no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, e até mais!